bom dia. Esse é o programa Memórias da Assessoria Jurídica Popular e hoje nós faremos nossa quinta entrevista. Essa é uma atividade que eu almejo entrevistar, por meio de uma conversa livre e informal, companheiros e companheiras de diversos lugares e com diferentes experiências ligadas à assessoria popular, a partir da trajetória pessoal de cada uma e de cada um. A ação é uma iniciativa do Projeto de Extensão e Comunicação Popular, Movimento de Assessoria Jurídica Universitária Popular, MAJUP, Isabel da Silva. Meu nome é Felipe Augusto Michalowski, acadêmico de Direito da UFPR, integrante do Movimento de Assessoria Jurídica Universitária Popular MAJUP Isabel da Silva, coordenado pelo professor Dr. Ricardo Prestes Pazello. Para quem eu passo agora a palavra para a abertura. Olá a todas e todos. Como o Felipe disse, eu sou Ricardo Prestes Pazello, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da UFPR, coordenador do MAJUP e pesquisador do Núcleo de Direito Cooperativo e Cidadania. Esse projeto reúne estudantes e professores da Universidade Federal do Paraná com o objetivo interdisciplinar de realizar trabalhos junto a movimentos populares, defendendo uma perspectiva crítica para o direito, uma consciência social aguçada e uma concepção popular de universidade. Por isso, nosso nome carrega homenagem a Isabel da Silva, lutadora camponesa pela reforma agrária em nosso estado. Na conversa de hoje, nós contaremos com a presença de dois advogados centrais na história da advocacia popular do Paraná das últimas décadas. Conosco estão aqui, então, Tereza Griselda Cofré Rodrigues, advogada fundadora da RENAP, Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, e Fernando Galhardo Vieira Prioste, advogado popular, hoje dedicado principalmente às questões das comunidades quilombolas. Teremos um encontro, então, hispano-americano com a advocacia popular no sul do Brasil. Bom dia para vocês, Tereza e Fernando. Hoje nós vamos começar conversando, então, com a Tereza Cofré. E a gente queria dizer que está muito, mas muito feliz mesmo e honrado de poder estar compartilhando com ela este espaço aqui, ainda que, infelizmente, remotamente, nesse período de pandemia. Eu vou apresentar um pouquinho a Tereza para a gente conhecer a nossa convidada. Tereza tem dupla cidadania, é brasileira e chilena. Chegou ao Brasil em 1986, formando-se em Direito na Universidade Estadual de Maringá, a UEM, em 1995. A esse tempo, ela participou da fundação da RENAP, como eu já mencionei, e, como advogada popular, atuou na defesa de trabalhadores rurais sem terra, em especial os vinculados à luta do MST. A partir dos anos 2000, já em Curitiba, ela passou a trabalhar junto à CPT, a Comissão Pastoral da Terra, e, em seguida, na assessoria jurídica da liderança do Partido dos Trabalhadores, na ALEP, a Assembleia Legislativa do Paraná, até a sua aposentadoria, muito recentemente. Tereza, nós pudemos ler alguns dos seus relatos como advogada popular, em especial os episódios envolvendo a criminalização do MST por agentes do Estado, como a Polícia Militar ou mesmo o sistema de justiça paranaense, o que acabou, inclusive, gerando denúncia dessa situação toda para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Destacando essa tua atuação, a gente gostaria de saber como se deu a sua trajetória na advocacia popular, para entender como se deu, por exemplo, a escolha pelo curso de Direito da UEM, a aproximação à RENAP, ao MST e à CPT, após a sua chegada ao Brasil, evidentemente. Bom dia novamente, seja bem-vinda, e se puder contar um pouquinho da sua história para nós, esteja muito acolhida. Também temos a questão do áudio. Vamos todos aprendendo aqui. Tem que abrir o áudio. Aí. Tá escutando, né? Tá. Então, a minha trajetória começa no Chile, né? Lá as pessoas são muito politizadas, vem da minha família, dos meus amigos, todo mundo lá é politizado. Então, eu saí na época da ditadura, né? No 86. Viemos para cá, escolhemos este país, então eu sou brasileira por opção.
Eu não nasci aqui, não sou brasileira por ter nascido. Eu sou brasileira porque eu optei por ser brasileira. E consegui a naturalização e aí tenho as duas nacionalidades. E quando chegamos em Curitiba, mas em 88 a gente foi para Maringá. E lá eu pensei, eu vou estudar, vou fazer alguma coisa aqui, e fiz o vestibular e passei em Direito na UEM. E o que eu queria também era usar isso para a advocacia popular, que era o que eu sentia desde sempre, né? E daí, antes de me formar, eu já comecei a ir nos acampamentos, ou sem terra, já, nessa parte do noroeste, né? Paranacite, Querência do Norte, essas regiões, né? E acompanhamos, eu e o padre João Caruana, que escreveu o livro, esse que você encontrou em Maringá, Ricardo, os dois íamos sempre lá. E daí acompanhamos todo esse processo de acampamento, de conseguir a regularização. Alguns na marra, por exemplo, em Paranacite, ficaram anos embaixo de uma mangueira enorme, assim, acampados. E daí essa terra, que não era muita, estava plantada de cana. Aí, um bom dia, eles pensaram, vamos queimar essa cana e vamos entrar. E eles botaram fogo aí e entraram. E, e eu agora tenho uma cooperativa que é a Copave, que produz muito, todos os assentados, cada um tem sua casa, cada um trabalha, tem um refeitório comum. Então, é o que é ideal para um grupo de trabalhadores rurais. Em Querência do Norte, a mesma coisa. Ficaram muito tempo acampados, até que entraram na Fazenda Pontal do Tigre. E aí formaram uma cooperativa também, diferente da Copave, que a Copave era um lugar pequeno, então todos moravam juntos, era uma comunidade. Lá em Querência era uma área muito grande, então cada um tinha sua casa e seu pedaço de terra. Então agora, mas estavam todos conectados com uma cooperativa, a cooperativa agrária. E daí a Coana. E eles produzem muito arroz, porque é uma terra propícia para isso. Então, eles, no início, ninguém gostava deles na cidade, né? Mas, com o tempo, eles viram que eles estavam alimentando o próprio povo ali da cidade, porque era tanto arroz que eles produziam que tinham que fechar as ruas para poder secar o arroz na cidade. E daí já isso foi ganhando a simpatia da população. Mas isso não foi fácil. Então, eu participei da época em que eram ameaçados pela polícia, tentavam que isso não desse. Então, esse depoimento que eu mandei foi porque a gente entrava na justiça, tentava aqui, não dava certo, porque era tudo governador, juízes, principalmente a juíza de Loanda, que é a comarca lá, que não se interessavam em nada pelos trabalhadores, né? Eles só queriam que eles fossem expulsos daí. Então, quando não dava certo aqui, na justiça daqui do Paraná, e inclusive outras instâncias,
a gente entrava entrava com uma petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Então, esse depoimento que eu fiz aí foi para a Corte da OEA, porque quando a gente não entra na Corte, entra na Comissão Interamericana, e quando a Comissão avalia que isso aí tem que ir para a Corte, eles mandam para a Corte. E esse foi um caso de interceptação telefônica na Coana, em Querência, que com o secretário de Segurança, que eu menciono aí, que permitiu que foram interceptados os telefones. E então, tinha umas conversas que foram divulgadas no Jornal Nacional. Então, que todo mundo assiste, e eles editaram as conversas, e a matéria saiu como que eles queriam matar a juíza, né? Então, porque eles conversando, assim, se divertindo com isso, porque sabiam que ninguém gostava dessa juíza, obviamente, né? E alguém falou assim, vamos matar, uma coisa assim. E eles acharam que isso era verdade, que eles queriam matar a juíza e outras coisas que apareceram nas conversas, né? E essas conversas, esses grampos, não foram ilegais. Então, tanto que o primeiro grampo eles colocaram na cooperativa, e o único que custava era venda de arroz, venda de produtos. Aí eles descobriram que estava errado e colocaram outro grampo para os trabalhadores. E daí eles colocaram isso, e daí a gente começou a entrar na justiça, porque isso era ilegal e tudo, mas não deu certo, porque, como eu já disse, o governo Lerner, na época, judiciário, tudo estava, a polícia estavam contra o Sem Terra, então não íamos conseguir nada com ele. E como aconteceu, né? Aí que a gente entrou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e quando passou para a Corte, esse depoimento eu fiz para a Corte. E daí, afinal, acabei indo lá, que foi no México, acabei indo lá nessa audiência da Corte, e eu e outras pessoas que eram convidadas, tipo uma juíza do STJ ou do Ministério Público do STJ, um dos trabalhadores lá de Querência, e pessoas assim que foram convidadas. E tinha também a defesa do Estado lá. E aí conseguimos que a Corte condenasse o Estado brasileiro, porque tudo isso é contra o Estado. Então, o Estado brasileiro foi condenado, e eles passaram isso para o Estado do Paraná. E aqui no Estado do Paraná, eles fizeram algumas audiências, que eu participei também, já trabalhando na Alep, e eles pediram para a Alep que mandassem alguém para compor essa comissão que seria ali do Estado do Paraná. E eu fui lá, participei dessas reuniões, e, afinal, o Estado foi, como já tinha sido condenado, eles indenizaram, fizeram uma indenização para as pessoas de Querência, e foi pago o valor que eles estipularam. É mais ou menos isso. Tem outras coisas também, mas é isso que estava aí no depoimento. Muito bom, Tereza. Muito, muito importante esse teu relato e depoimento. A gente agradece bastante. Felipe, contigo. Então, como o Pazelo já falou ali, hoje a gente tem o prazer de conversar com o Fernando Prioste, advogado popular, integrante da RENAP,
O Fernando é graduado em Direito pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, em 2005, mestre em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela PUC do Paraná, em 2017, e hoje é integrante da equipe do Instituto Socioambiental do programa Vale do Ribeira, em São Paulo, no qual realiza assessoria jurídica com comunidades quilombolas. Também foi por muitos anos membro da Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos. Fernando, você tocou nesse tempo atuando na assessoria jurídica popular desde o início da sua carreira como advogado. Com certeza você enfrentou diversas dificuldades profissionais, porque essa não é uma área comumente abordada como possibilidade de atuação profissional quando a gente está na faculdade ainda. Então eu queria saber como que você lidou e continua lidando com esses desafios do começo do seu trabalho. E aproveitando o embalo, nessa nova fase, entre aspas, nova fase da sua advocacia, com uma atuação exclusiva junto às populações quilombolas, houve problemas com quais você ainda não tinha trombado até o momento? Enfim, para contar essa trajetória do começo da carreira até onde você está hoje, hein? Bom, olá a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de saudar o Majup por essa iniciativa, pelo trabalho, pela dedicação que tem tido a esse registro de memória. É uma coisa que é bastante importante, pertinente do ponto de vista acadêmico. Também acho que é um perfil bem do professor Ricardo também, esse registro de memória, uma pessoa que se cuida muito com isso. Eu acho isso bastante importante que eu esteja pautando isso na universidade com os e as estudantes, né? E também saudar o Ricardo, o Guilherme, a Tereza, a Bárbara, que está, o Felipe, que também está na atividade aqui, e dizer que é uma satisfação poder participar desse momento, desse debate com a Tereza, que é alguém que eu sempre vi com muito entusiasmo e vi de várias formas, né? Vi pessoalmente, trocando ideia, trabalhando, mas vi também a partir das folhas já cheia de poeira dos processos antigos de criminalização e violência contra integrantes do MST aqui no estado do Paraná. E o trabalho na assessoria jurídica popular, para mim, ele começa efetivamente depois de formado, e até o contato mais próximo mesmo com esse tema da assessoria jurídica popular, depois de graduado em Direito, porque eu comecei a ter alguma consciência crítica da sociedade, do papel do advogado e da advogada, a partir e no curso de Direito na Unesp. Antes disso, eu não tinha uma formação crítica nem sobre a visão de sociedade, muito menos sobre o direito. Não foi isso que me levou a fazer o curso. Talvez eu nem saiba dizer por que eu fui fazer direito. Mas ali, na universidade, esse é um ponto central para mim, na minha trajetória, na universidade pública, em São Paulo, eu tive a oportunidade de ter o contato com iniciativas da extensão universitária, principalmente com um grupo chamado GAPAF, que tem até hoje lá na Unesp em Franca, que é o Grupo de Alfabetização Paulo Freire. E o GAPAF trabalhava, na época, com alfabetização de jovens e adultos em uma cadeia pública em Franca. E o primeiro livro que eu peguei para ler na universidade foi Pedagogia do Oprimido, que foi nesse grupo. E foi o primeiro livro que me foi apresentado na extensão universitária, né? E foi o primeiro que eu tive vontade de ler entre aqueles que me eram apresentados também na sala de aula, mesmo no primeiro ano da graduação, com as propedêuticas e tal. E foi justamente discutindo como fazer círculos de cultura sobre educação libertadora no cárcere que a consciência crítica começou a transbordar em mim, e com essa metodologia freiriana de encontrar na horizontalidade, mesmo dentro do círculo de cultura, o pressuposto do diálogo sobre supostamente aquele que tem o saber e aquele que precisa adquirir o saber da norma escrita, né? Então foi ali, e a minha trajetória na universidade, nos 5 anos, foi nesse grupo de extensão universitária. Tive também no centro acadêmico, mas eu não participava muito dos grupos que discutiam e trabalhavam a partir do direito. Lá, na época, tinha, e com uma certa relevância no âmbito nacional, o NEDA, Núcleo de Estudos de Direito Alternativo, articulado pelo professor Antônio Alberto Machado, e muitas pessoas da minha turma, da minha época, participavam do grupo. Eu participava esporadicamente, mas eu não estava naquele fervor daquele debate, né? Mas discutia, porque era evidente um aluno de graduação ali. E a oportunidade, na verdade, de trabalhar com a assessoria jurídica popular, que é uma oportunidade que também decorre desses vários privilégios, né? De poder cursar numa universidade pública, às vezes, inclusive, de ser um homem branco do Sul, né? Ou do Sudeste, que eu sou de São Paulo. Logo que eu terminei a universidade, eu não tinha muita direção para onde ir, mas já tinha uma boa formação política para
saber para onde eu não gostaria de ir. E eu passei no exame da OAB logo em março de 2006, que foi logo depois que eu me graduei, e nesse mesmo mês apareceu um edital dessa organização da Terra de Direitos, daqui do estado do Paraná, para trabalhar com assessoria jurídica popular no estado de Pernambuco. E deu certo, deu ir. Em março eu fiz o processo seletivo, em abril eu estava morando lá, dia 21 de abril eu cheguei num feriado lá, inclusive estava tendo Fórum Social brasileiro, salvo engano, naquele momento, em Pernambuco. E foi a partir daí que eu tive a oportunidade, através desse trabalho com a Terra de Direitos, de fazer assessoria jurídica popular, e foi com o Movimento Sem Terra. No momento, em 2006, que era ainda, vamos dizer, os primeiros passos do governo Lula, né? Em 2007 foi eleito o governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, teoricamente num campo mais progressista, em face do antigo governador, que era Mendonça Filho, do PFL. Então, era um cenário em que abriam-se as portas para as lutas populares dentro da institucionalidade, como naquela época nunca, talvez, tivéssemos visto, pelo menos a nossa geração, a minha geração aí dos 40, talvez a geração da Tereza tenha visto isso com mais intensidade antes dos processos de golpe na América Latina. E então meu trabalho ele foi muito na área criminal ali, não tinha escolha. Eu acho que até hoje o advogado e a advogada popular não tem muita escolha em querer ou não trabalhar na área criminal. Pode ser seu foco de atuação, mas em algum momento isso vai passar pela frente, vamos dizer assim, isso vai ser um desafio. Então a formação básica no tema eu acho que ela é fundamental. E foi ali que eu tive os meus principais embates na área criminal no começo da carreira. O primeiro deles foi com a prisão de uma liderança do estado de Pernambuco, Jaime Amorim, é uma referência até hoje, e ele foi preso numa ação arbitrária do Poder Judiciário do estado de Pernambuco por uma ação de protesto que foi feita em 2005 no consulado americano, quando George Bush, se não me engano, esteve no Brasil. Então, foi feita uma ação popular lá, e em função dessa ação popular, desse protesto pacífico, ele foi preso, e ele foi preso por um mandado de prisão expedido no dia 4 de julho, por uma coincidência do destino, né? E foi preso sob a justificativa de que ele estava em lugar incerto e não sabido, que ele não tinha paradeiro. Mas a polícia encontrou para prender, e apesar de ser notório onde é o escritório da Mercedes até hoje, em Caruaru, e a residência dele, inclusive, né? E eu me lembro que foi uma batalha, e que no primeiro dia de batalhas, o jornal estampou na capa do jornal que erro jurídico mantém líder do MST na cadeia. É evidente que não era eu, inclusive, só que trabalhava ali, tinha apoio de muita gente, da Luciana Pivato, do Otto Fonfilho, muita gente tarimbada na assessoria jurídica popular, mas foi o primeiro baque que eu tive, assim, daqueles grandes, de fazer esse enfrentamento, e o Jaime conseguiu ser libertado num tempo até bastante rápido, de uma semana, por uma força muito articulada da assessoria jurídica popular de muitas pessoas. E eu trabalhei no estado de Pernambuco até 2009, quando eu me mudei aqui para o estado do Paraná, para Curitiba, também trabalhando na Terra de Direitos, que infelizmente fechou o escritório lá no Pernambuco, alguns anos depois, em função da dificuldade do financiamento da luta da assessoria jurídica popular. Esse é um grande desafio, né? E trabalhei de 2009 a 2013, a setembro de 2013, na Terra de Direitos, aqui no Paraná, também com muitas temáticas, e foi aí que eu encontrei a Tereza Cofré, principalmente nas atuações no caso Sebastião Camargo, que foi um trabalhador rural assassinado brutalmente na luta pela terra em 98, na região de Querência do Norte, Loanda, por ali, naquela região. E eu tive a oportunidade de trabalhar nesse caso na Comissão Interamericana, mas principalmente aqui no estado do Paraná, no processo criminal que tem que apura a responsabilidade, né? É um caso que foi condenado um pistoleiro dessa ação praticada num acampamento do MST, uma ação de despejo violenta, assassina. Foi condenado o pistoleiro, foi condenado o intermediário que à época trabalhava para a ODR, foi condenado o dono da fazenda onde foi feito o despejo, e foi condenado também o que à época era presidente da ODR, o Marcos Prochet, 2 vezes, em 2 sessões do júri, ele conseguiu anular as 2, e agora eu acho que vai para a terceira, até a direito segue acompanhando o caso, eu já não estou mais próximo, mas também tive a oportunidade de trabalhar muito também, a partir da Terra de Direitos, a partir de 2007, com a temática quilombola, que é a que eu tenho agora como mais próxima, embora não deixe de atuar também nos casos ligados à luta pela reforma agrária.
Eu continuo integrante da RENAP, trabalhando nesses casos quando é possível, quando eu consigo. Continuo ajudando a articular a assessoria jurídica popular aqui no estado do Paraná, inclusive as iniciativas relacionadas ao Movimento Sem Terra, de constituição de um escritório próprio de assessoria jurídica, né? Mas para eu não me alongar mais nessa fala introdutória, eu acredito que um dos grandes desafios da assessoria jurídica popular, de viabilizar a realização da assessoria jurídica popular, é a montagem de estruturas e a manutenção dessas estruturas para que as pessoas possam praticar assessoria jurídica popular, não só com uma remuneração mínima condigna, que faça frente às despesas que todos nós temos, mas que tenha a estrutura necessária para enfrentar esses grandes desafios que vai de grandes empresas, grandes interesses econômicos, até aquilo que a gente costuma dizer que são os fazendeiros ainda com a bota suja de sangue, que nem no agronegócio, nessa revolução moderna, chegaram, né? Então, para mim, o desafio está aí, muito menos na vontade política de fazer assessoria jurídica popular, que nesses anos todos eu sempre vi presente nas universidades. É isso. Nosso reconhecimento, Fernando, e assim como a tia, a Tereza, por esses anos todos de contribuição para a assessoria jurídica popular no Paraná. Os depoimentos são realmente muito importantes e quando no futuro assistirem, pode ter certeza que os nomes de vocês estarão na nossa história no melhor sentido possível da palavra. Não é mesmo, Felipe? Ah, sim, com certeza. E é um exemplo também de uma advocacia diferente, boa de ser vista, sendo exercida. E aproveitando, falando nessa experiência, nessa prática, a minha pergunta agora vai para a Tereza, que com essa longa experiência que ela narrou no começo na advocacia, ela com certeza presenciou, e ela falou as mais diversas violações por parte dos agentes do Estado contra os direitos das pessoas que compõem os movimentos sociais e a falta de consequência jurídica para esses agentes, né? Os agentes da polícia, a própria juíza que ela listou, e também atuou em situações contrárias a isso, no qual houve muito apego às normas para aplicar ela de forma desproporcional contra aqueles membros dos movimentos sociais que ela acompanhava. O que hoje em dia, de uma maneira muito colonialista, se chama de lawfare, e apenas é um jeito de refletir o direito como sempre foi aplicado, só que agora ele é aplicado de maneira, acho que a visibilidade é maior, mas com essa ferramenta na mão das elites. Então eu gostaria de saber se tem para você, Tereza, um jeito de perceber as coisas, um conceito de direito que possa pegar essas duas realidades de aplicação tão diferente, de um lado tão forte contra os membros dos movimentos populares e de um outro lado um direito que não gera consequência para os agentes do Estado. E eu queria saber se você acha que tem se o direito, dentro desses movimentos que se opõem a essa prática, se tem algum potencial disruptivo dentro do direito ainda, né, nesse sentido de mudança, alguma coisa assim, e se há um conceito que junta essas duas maneiras tão diferentes de atuar. Então, eu acredito que a situação dos anos 90 é diferente da que tem agora. Então, como o Fernando já colocou, eu também, através da CPT, a gente também trabalhou com os quilombolas, principalmente uma comunidade quilombola de Guarapuava, da cooperativa agrária de Guarapuava, que tinha toda a documentação de que eles eram donos dessas terras, mas que um grupo de alemães se apoderou deles e eles ficaram de fora. Então a gente batalhou muito por isso, até que ao final, depois de muitos anos, que já alguns já tinham até morrido esperando, se chegou a um consenso e eles passaram a morar dentro desse local e usufruir de tudo que eles tinham lá, hospital, escola, essas coisas. Então, essa foi uma luta também. E porque as coisas vão mudando. Chegou um momento que já não era tanta a criminalização dos trabalhadores rurais em terra. Já estavam mais estabelecidos,
com assentamentos e coisas, apesar de que de repente aparecem coisas até hoje, né? Em outros estados e tal. Mas o importante é ficar atento a isso. Como disse Fernando também, é complicado essa falta de estrutura, né? Quando eu estava em Maringá, a gente fazia isso sem cobrar nada, sem ter nenhuma... E a mesma coisa da RENAP. Quando se criou a RENAP, primeiro era em Maringá e em Londrina, haviam grupos de advogados trabalhistas, que às vezes se juntavam, se reuniam para discutir processos que cada um estava acompanhando e tal. E daí a gente foi vendo também que nós que estávamos na luta pelo sem terra, que em outros estados também tinha isso. E daí começaram a contactar esses outros estados que tinham os mesmos problemas, e daí se formou esse grupo de advogados populares de praticamente todos os estados, né? E daí, porque se criou um e-mail onde todos participavam e contavam suas experiências, o que estava faltando ali, e quem sabia alguma coisa de outro estado comentava ali. E daí decidimos a gente se reunir uma vez ao ano, todos os que participávamos da RENAP. Então, cada ano era em algum estado, alguma cidade do estado, e quem era desse estado preparava o local e tudo. Era mais ou menos de 4 dias, de quinta a domingo, e com palestra, não era de férias, era de estudo. Então, convidamos juristas, e todo dia, de manhã à tarde, tinha palestras e coisas em que a gente participava, mas era bem diferente dessas conferências que tem advogados, né, que estão todos de gravata, tendo gravata, e tudo assim, com cerimônia e tudo mais. Era uma coisa assim, bem diferente. Todo mundo ia de chinelo, interferia na palestra, perguntava coisas, mas isso foi muito bom, acrescentou muito para nós. Então, daí, no sábado à noite, aqui alguns de Maringá gostam de acrescentar isso sempre, se hacía uma confraternização, tipo um churrasco, alguma coisa onde todo mundo compartilhava e tal. E isso foi enriquecendo todo, né? A gente foi se conhecendo, e daí está ajudando uns aos outros, né? E com problemas que um tinha, e algum outro já tinha passado por isso e tal. Mas isso tudo foi... cada advogada popular, já tinha sua estrutura montada. Então, não era... Esse grupo não teve um presidente, alguém que dirigia o grupo, não. Era tudo assim, solto, mas tudo bem amarrado também ao mesmo tempo. Então, cada um tinha seu escritório de advocacia e também trabalhava na advocacia popular. E foi assim, aqui, isso até agora, não sei como está agora, porque eu parei de participar assim ativamente, mas isso foi bom, porque juntou as pessoas que estavam com os mesmos problemas e querendo as mesmas soluções. Então, acho que isso foi uma forma de manter essa advocacia popular funcionando. É isso.
Legal, Tereza. Essa um relato, né, da importância aí da contribuição, digamos assim, né, do Paraná para a construção da RENAP nacionalmente, enfim, a redinha, né, como vocês chamavam, e que gerou frutos. E, de alguma maneira, o Fernando, né, é um desses, assim como todos nós na prática, e é por isso até, Fernando, que eu queria agora trocar uma bola com você, considerando o seguinte, né, não é de hoje que a gente acompanha o teu trabalho na advocacia popular, você sabe bem disso, nós circulamos em vários espaços comuns, inclusive a própria RENAP, né? Um dos flancos nos quais você atua, e você acabou de dizer isso, até porque não há muita escolha, é o da seara criminal. Né? E como a gente sabe, a criminalização dos movimentos populares é tema obrigatório em qualquer discussão sobre o assunto. A tua reflexão e atuação na defesa de camponeses, quilombolas, trabalhadores em geral, dentre outros grupos, destaca, inclusive, uma dialética entre as elites que usam o direito penal e a resistência jurídica popular. Né? Considerando isso, a gente gostaria de ouvir um pitaco teu sobre o que você entende que o direito é, já que o problema da criminalização dos movimentos sociais está sempre presente e parece que nos horizontes sociais nos quais a gente vive, está difícil de ultrapassar esta questão. Então, exercita para nós essa tua capacidade de reflexão a partir da ação, Fernando. Eu vou começar dizendo que, na verdade, eu é que acompanho o seu trabalho, o trabalho universitário, para poder responder a pergunta que você me faz. Porque se eu tenho certeza de uma pergunta ou de um tema a ser abordado nesse programa, é esse, o que é o direito, né? E você põe, assim, o caminho do questionamento através, talvez, do campo mais árido, entre aspas, mais simples, por isso, de responder o que é direito, que é da área penal. Porque é muito simples para mim, e eu acho que é um consenso no campo progressista, embora haja quem pense diferente, por incrível que pareça, que o direito penal é um instrumento de controle e dominação de uma classe sobre outra. Mas não só em função desse aspecto da classe social, mas também dessa diferenciação que surge dessa forma também no capitalismo, dessa diferença entre as classes, se pode dizer assim, negras e não negras, entre homens e mulheres, que o direito penal também atua, e aí na questão racial de forma estruturante, desde que o direito é direito, para a contenção dessas massas revoltas, vamos dizer assim, e das não revoltas também, de seja quem for. O Brasil é um dos que mais encarcera no mundo. Então, eu não tenho dificuldade em reconhecer isso com relação ao direito. Assim como não tenho dificuldade em reconhecer a necessidade e a importância, e eu diria estratégica, da atuação a partir do direito penal na assessoria jurídica popular, propriamente dita, mas muito além dela, no campo acadêmico, no campo legislativo, no campo, enfim, nos campos em que o direito penal atravessa, porque não é uma opção de quem se insurge contra o sistema, de quem faz uma luta política consciente ou inconsciente, ter ou não que enfrentar o direito penal. O direito penal se impõe como condição posta pela classe dominante, por quem exerce o poder. E nesse campo do direito penal, eu acho que tem duas vertentes de atuação, uma com muito consenso, que é a defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais e não rurais, de quem se insurge, né, da favela, das comunidades, de onde for. Fazer a defesa é fundamental, são poucas as pessoas que vão dizer que isso é ineficaz, eu talvez não conheça quem diga isso, desnecessário, mas uma polêmica muito maior na atuação, vamos dizer assim, na persecução penal, na assessoria jurídica popular, daquela que busca, vamos dizer assim, atacar o problema da impunidade ou da seletividade do direito penal. E digo isso porque também nessa questão tive uma atuação muito próxima com a Tereza, e é muito bonito, eu acho, de ver como as coisas se sucedem na história e como somos nós sujeitos da história, mas ao mesmo tempo também partes dessa parte da luta, por exemplo, do Paiol de Telho, é uma luta negra que começa lá no século XIX ou antes,
atravessa por diversas pessoas, assessores e assessoras jurídicas. A Tereza teve a oportunidade desse trabalho na década de 90, eu nos anos 2010 para frente, né? Cada um tocando uma parte, e hoje, depois de terem sido expulsos em 1975 da terra, a partir de 2015 retornam. Isso é uma conquista histórica na história do Paraná, né? Mas voltando no tema, eu não tenho dúvida que é necessário atuar no direito penal para livrar os companheiros e companheiras do cárcere. E não tenho dúvida que esse atuar, ele é fundamental para construir estruturas, para construir reflexões, para construir caminhos para essa ruptura com o direito como ele é posto hoje, né? Não sei se eu me considero um abolicionista do ponto de vista do campo penal, não nas condições que nós temos hoje, mas sem dúvida o direito penal, para mim, como ele é concebido hoje, ele precisa ser superado. E eu acredito que mesmo do campo conservador há quem defenda isso com um certo rigor, porque o direito penal não serve para aquilo que ele se destina teoricamente do ponto de vista mais positivo, né? Ele não serviu no combate às drogas, né? Nos Estados Unidos, isso está nítido, e a política de descriminalização, para mim, ela é muito reflexo disso, e não do campo progressista, muito menos revolucionário, do campo da conservação, né? Mas se existe esse certo consenso nesse campo, no campo que diz da persecução penal, não. E eu fiz uma promessa que eu quebrei a mim mesmo, que foi justamente na época que eu trabalhava com alfabetização de jovens e adultos, naquela cadeia pública de Franca. Eu trabalhei 5 anos, eu fiz amizades ali. Eu jurei a mim mesmo que eu jamais atuaria pelo direito para colocar alguém na cadeia. Porque eu vi aquela realidade e disse a mim mesmo que eu não poderia fazer aquilo porque aquilo não servia, aquele encarceramento não servia aquilo que se destinava, nem do ponto de vista progressista, nem conservador, aquilo só era um instrumento de degradação da humanidade, controle social. Mas eu fui desafiado pela realidade, pelos movimentos sociais, pelo contexto da luta política, porque existia um processo criminal, como existe até hoje, desde 98, que buscava apurar o assassinato de um trabalhador rural. E o assassinato do trabalhador rural, como o de milhares que aconteceram no Brasil, e eu digo isso desde 1532, desde que Martim Afonso de Souza aportou aqui, né, para além do conceito clássico de trabalhador, mas para aquelas povos indígenas, para os quilombolas e para os trabalhadores rurais assim sentidos, né, um contexto de muita impunidade, e que atuar naquele caso era desvelar a realidade, era trabalhar por memória, justiça e verdade. Não a verdade da condenação criminal, que é uma consequência do processo criminal inevitável, né, a condenação à absolvição, mas para recontar a história sobre as bases da institucionalidade, porque os livros são importantes, mas eles não bastam. E essa disputa dentro do sistema é fundamental. Mas, e aí eu encerro essa parte, a atuação do advogado popular, e assim aprendi na RENAP, com a Tereza, com que estava nesse processo, ela não pode se descuidar daquelas garantias e direitos, inclusive do acusado, mesmo estando na posição da assistência da acusação. Porque isso reflete tanto no contexto material do trabalho na assessoria jurídica popular, como de uma reflexão sobre o direito penal e o papel dele. Então, mesmo estando na assessoria jurídica, na acusação, na assistência de acusação, nunca deixamos de ter esse olhar do respeito ao direito e às garantias fundamentais da defesa, e a procura da responsabilização se dá sobre essas balizas, com todas as armas que o direito coloca à disposição. Então, não tenho dúvida da importância da atuação, assim como também não tenho dúvida que não vai ser a partir dessa atuação que vai romper com o que é o direito hoje, ou como a sociedade está estruturada hoje. É parte aí, sintática de uma luta muito maior, que é uma luta, vamos dizer assim, de todos e todas, de todos até comprometidos com essa questão, e que eu acho que o direito penal tem um ponto central, né, no controle, e que trabalhar esse processo disruptivo a partir de dentro é um desafio difícil, mas que está imposto pelo contexto, pelo cenário, e por uma demanda dos movimentos sociais populares. Então, enfim, são essas reflexões que eu tenho nesse tema, e que eu acho que se amoldam muito a uma questão também da visão racial, que tem a ver muito com a questão quilombola, com o trabalho que eu estou fazendo ali no Vale do Ribeira, e que, querendo ou não, tem reflexões, por exemplo, o meu trabalho lá, ele se dá muito mais a partir das questões socioambientais, né?
Então, o direito penal se apresenta ali como um instrumento de contenção do manejo tradicional do território quilombola pelas roças de Coivara. Então, as multas ambientais, os processos criminais de criminalização por suposto desmatamento que não é um instrumento, veja só, ali, com o Movimento Sem Terra, de contenção daquela luta direta de ocupação da terra. E ali, no Vale do Ribeira, para o lado de São Paulo, mas para o lado do Paraná também, um instrumento também consciente, a meu modo de ver, de conter essa forma de lidar com a natureza, que é uma forma oposta à forma do agronegócio, que é permitido ao agronegócio a monocultura de extensão com a degradação do meio ambiente, não é permitido às comunidades quilombolas o manejo tradicional da roça de Coivara. Enfim, umas reflexões sobre o ponto. Muito interessante, Fernando. Eu queria fazer um comentário aqui só para contextualizar também a pergunta. É evidente que você sabe a minha área de, digamos assim, interesse, né, de reflexão sobre o direito, e que, no fundo, o Majup também, como coletivo, adere a essas preocupações. Mas o Fernando fez um curso, né, foi um dos ministrantes, enfim, facilitadores de um curso sobre advocacia popular que nós organizamos, se não me falha a memória, em 2018 para 2019, e colocou muito centralmente essa questão da criminalização, até por nosso pedido, né? Esse nosso convite. Então, sempre é muito importante fazer essa reflexão, eu acho que dos limites e possibilidades, claro, do direito no contexto no qual a gente atua, e o Fernando reflete privilegiadamente nesse sentido. E, inclusive, eu conversando com o Felipe, percebia que essas eram questões que eram de interesse dos estudantes aqui que estão entrevistando vocês. Então, eu até vou passar a palavra para o Felipe, né, porque agora a gente entra num terceiro eixo de debates, depois de tentar conhecer um pouco da trajetória de vocês e a concepção de direito. Vamos para a concepção de assessoria jurídica popular que vocês têm. O Felipe tem uma pergunta, inclusive, para Tereza, um pouco nesse caminho, ainda que com especificidade que o Fernando comentou. Então, aproveitando que o Fernando acabou de falar da função do advogado popular também, de, às vezes, desvelar a realidade, e você, como advogado experimentada em inquéritos, em instrução, inclusive na corte americana, que você falou, eu queria saber o que você acha da possibilidade que as advogadas e advogados têm de criar provas, de construir o que hoje a literatura vem chamando de uma investigação defensiva, dessa ferramenta que o advogado tem para fazer frente à realidade, tanto a realidade fática quanto a realidade processual. Qual você acha, do ponto de vista da prática da assessoria jurídica popular, que essa produção de prova pelas advogadas e advogados pode ajudar no sucesso das demandas, seja na demanda defensiva, muitas vezes, ou até na demanda que tenta imputar consequências jurídicas a quem realizou as agressões contra os movimentos populares. Se você vê como possibilidade essa investigação defensiva na sua atuação. Bom, eu acho que isso depende do contexto onde você está. Aqui, por exemplo, aqui em Curitiba, os problemas são diferentes do que são do interior. Então, teria que mapear quais são os problemas aqui para ficar na defesa deles. E no caso de já ter ocorrido alguma coisa que a gente tem que defender já quando já ocorreu, também estar preparado para isso. A gente, quando eu comecei a praticar a advocacia popular, as coisas já estavam acontecendo. Então, a gente foi atrás do prejuízo, né? E não era uma coisa que você podia ficar na defensiva, porque as coisas já tinham acontecido. Então, aí depende do lugar onde você está, do contexto, mapear o que está acontecendo, por
por exemplo, aqui, de violação de direitos humanos, que isso acontece em todo lugar. E, como disse o Fernando, também nas prisões e essas coisas. E ficar assim, na defensiva, usando o direito para isso, né? Mas a gente sempre trabalhou quando o fato já tinha acontecido. Então, por exemplo, aqui, quando eu voltei para Curitiba, eu pensei, até comentei, agora já não vai ter mais problemas com sem terras, com polícia, com nada. Vou ficar mais tranquila. Nada. Logo aconteceu isso na BR, que acabaram matando um trabalhador, né? E daí eu já estava em casa, me chamaram, vem aqui que aconteceu algo e você vai ter que trabalhar nisso. E como isso aconteceu no município de Campo Largo, foi uma pessoa morta e dezenas de pessoas feridas, né? Então, me designaram para eu ir lá na delegacia de Campo Largo para resolver isso. Aí fui lá, primeira vez conversei com o delegado, me apresentei, que era advogado e tal, que ia defender as pessoas que estavam nesse ônibus, que foram feridas e tal, e que precisava de perícias do IML, mas que as pessoas não podiam se deslocar de Campo Largo para Curitiba, cada um deles, para fazer essa perícia. Então, pedi que o IML fosse para Campo Largo. Aí o delegado, mas como não pode? Então tem que vir alguém, um grupo e tal, e ficar aqui de plantão. Então, conseguimos isso. E daí todos os feridos iam lá, ia todo dia em Campo Largo, todo dia. Até que acabaram todos os boletins de ocorrência, os laudos do IML, se juntou tudo isso e depois foram enviados para as comarcas para continuar lá o processo. Então, no meu caso, sempre foi depois que tinha ocorrido algo. Não sei como, não saberia como aconselhar alguém na defensiva. Eu acho que teria que ser como eu já falei, fazer um mapeamento do que acontece aqui, por exemplo, Curitiba, região metropolitana e tal, que sempre tem alguma violação de direitos humanos, e tentar, na defensiva, fazer alguma coisa. E se já ocorreu, ir atrás disso também. Eu acho isso. No fundo, o que a Tereza acaba de apresentar, né, para nós, na nossa reflexão aqui mais coletiva, é o grande desafio, né, da assessoria jurídica popular historicamente. A famosa expressão de como não só apagar incêndios, né, Tereza? E um pouco refletindo sobre o outro lado dessa moeda, né, na conversa que a gente buscou fazer para preparar essa entrevista, eu fiquei encarregado de fazê-la, né, para o Fernando, nessa troca aqui de ideias, pensando então o lado de lá dessa mesma questão, e aí o próprio Fernando pode colocar a sua impressão sobre o assunto, né, porque de alguma maneira um dos temas mais significativos para a JP, né, Assessoria Jurídica Popular, que serve de reflexão para quem está atuando com essa perspectiva, ou para quem está se formando com esse horizonte, é o de saber o lugar e o papel do assessor jurídico popular, não é mesmo, Fernando? Então, tendo em vista a tua trajetória, que você inclusive comentou aqui, né, desde o período da universidade, o teu trabalho na educação popular em presídio,
no interior de São Paulo, né? O que, no fundo, denota um trabalho, a meu ver, muito comprometido e coerente com as lutas populares e que vai mudando conforme essas mesmas lutas o exigem, né? E aí a quebra dessa promessa, na verdade, é a assunção de uma nova promessa, né? De estar ao lado das lutas, independentemente, às vezes, do que a gente elabora como um princípio individual, né? Qual que é a tua concepção sobre o que a gente queria saber, assim, qual é a tua concepção sobre o protagonismo, ou não, né, do assessor jurídico nessas lutas? No fundo, a pergunta é sobre a tua concepção de AJP, mas o lugar protagônico, ou não, do assessor jurídico popular nesses contextos. Fernando. É uma pergunta, Pazello, bem difícil de responder, porque é isso, assim, nessa concepção que eu tenho da leitura política, que ela é uma base freiriana, mas fundamentalmente marxista, o lugar, como o lugar, não existe. Ele é construído no cotidiano das lutas, então não existe uma regra com relação a isso. Mas existem as experiências, reflexões, as situações concretas, e dali a gente tira proposições e observa e reflete, né? E eu vou fazer uma ilustração que eu achei genial e que ela tá, apesar de talvez não se enquadrar naquilo que a gente diga assessoria jurídica popular mais pura, se é que existe pureza em alguma coisa, daquela que o professor Juarez Cirino dos Santos utilizou numa audiência do processo da Lava Jato, em que então era juiz Sérgio Moro. Ele disse assim para o juiz: o senhor preside o processo, não é dono do processo, né? Isso diz muito sobre o papel do advogado, da advogada, e também do advogado e da advogada popular, né? Porque o advogado e advogado popular, muito menos que o juiz, não é dono do processo. Assim como não é dono, porque dono não existe, dos processos de luta popular. Então, o advogado e advogada não é dono, não é dirigente político daquela organização, ou mesmo daquele grupo, por vezes, que alguém possa dizer não tão organizado, não pode exercer, na minha forma de ver, o papel de direção política e, ao mesmo tempo, o papel da assessoria jurídica popular. O que não quer dizer, como eu mencionei no começo, que isso não seja uma regra intransponível, a depender do contexto, a depender de Francisco Julião, a depender de enfim, de um cenário muito grande de possibilidades, isso pode ser uma questão. Mas nós dizemos ali na RENAP, aprendi isso com o Movimento Sem Terra, é uma expressão usada às vezes pelo Atom Fon também, se eu não me engano, de que não dá para carregar a bandeira e o código ao mesmo tempo. Alguém vai ter que ir à delegacia no caso de criminalização, né? Então, eu acho que de um lado é essa questão de que a direção do processo político das lutas populares estão nas estruturas formadas pelas organizações populares, sejam elas quais forem. O advogado, a advogada não está vedado participar desse espaço de, vamos dizer assim, de condução política da luta popular, mas que é desejável que aquela que está na frente do embate, seja na delegacia, no Poder Judiciário, não exerça esse papel. E não é por um conflito de interesses, mas é por um conflito que se dá na prática sobre a utilização daquela ferramenta que é a assessoria jurídica popular. Muito embora hoje eu acredito que essa proposição tende a uma reflexão mais profunda, porque eu tenho visto êxito muito importante da atuação jurídica dos sujeitos e das sujeitas que estão diretamente ligados aos movimentos sociais populares. E uma prova disso, ou um elemento importante, são as turmas de direito no Pronera, e que colocam os movimentos sociais colocam os seus quadros para esse trabalho. E são quadros, muitas vezes, de direção política na estrutura dos movimentos sociais, né? Não só. E mais do que isso, que eu acho que é uma assunção do poder, porque direito é poder, né? E quando os movimentos sociais estão por seus quadros, eu venho da classe média, né? Apesar de estar junto ali, eu venho da classe média, né? Tem uma potência maior de atuação e até um controle melhor do protagonismo político, mas também de êxito no processo, porque, por exemplo, a sustentação oral, no caso da Raposa Serra do Sol, feita por uma indígena, fez uma diferença total para mim, a meu ver, né? A Joênia cumpriu um papel hoje, lá, que a coloca onde ela está hoje, inclusive, como deputada, mas que foi fundamental naquele embate, porque
os advogados e advogados populares não indígenas poderiam cumprir uma boa tarefa, mas jamais cumpririam como ela pôde cumprir naquele momento. E isso se reflete de várias maneiras, né? No julgamento, por exemplo, do caso do Paiol de Telha, que foi no TRF4 em 2003, não tinha ainda, hoje tem a Isabela da Cruz formada advogada justamente pela turma do Pronella aqui da FPR, né? E talvez se ela tivesse feito a sustentação oral ali, teria tido uma força muito maior do que um homem branco não quilombola, né? Mas ali naquele momento, na impossibilidade de participação de um advogada quilombola, a presença física dos quilombolas fez a diferença ali, né? Então, o advogado popular, no caso, não só eu que estava trabalhando, né? Até tinham várias pessoas envolvidas ali, pessoas de Porto Alegre também, cumpriu um papel de mediação entre essa realidade, que foi, inclusive, propor e construir junto a possibilidade de participação daquele grupo naquela reunião, naquele julgamento. Tinha mais de 200 quilombolas, a sala comportava, foi uma feliz coincidência, né? Para exercer esse protagonismo que, por mais que não estivesse no púlpito fazendo a sustentação, todos os 15 julgadores teriam que dizer àquelas pessoas se o conceito de quilombo era lugar de negro fugido ou lugar da construção da emancipação humana desde a época da escravidão, né? Então, acho que é isso, assim, de um lado, essa parte de tomar cuidado com a condução do processo político por exercer um lugar de poder, que é o lugar de direito. E, por outro, de ajudar na condução das ações judiciais, dos inquéritos policiais, na condução, porque mesmo inquérito policial, que ele seja inquisitorial, construído e feito pela polícia, a advocacia tem um papel fundamental na condução, e a Tereza aqui colocou um exemplo fundamental disso, né? Apresentando provas, fazendo com que o procedimento desde o inquérito siga o rito minimamente do processo penal, né? Isso é na defesa e na acusação, e assim no próprio processo também, seja ele penal ou fora do direito penal, né? De ajudar a conduzir o processo, porque o Poder Judiciário não é dono do processo, né? A advocacia tem um papel importante na escrita desse livro, que é uma ação judicial. Mas também, voltando no caso do Paiol de Telha, na propositura de eventuais saídas no contexto político, né? Então, o Paiol de Telha hoje segue num processo judicial lá tocado pela Terra de Direitos, na história da titulação, com uma decisão favorável, que fez ser só teve 2 titulações de territórios quilombolas durante o governo Bolsonaro, uma foi do poder do Paiol de Telha e outra também de ação judicial, e a do Paiol de Telha foi por uma ação judicial, né? E a assessoria jurídica popular teve o papel de dizer, olha, talvez isso seja possível neste contexto, vamos refletir para isso? E foi um passo também significativo nessa condução dessa luta, que vem, como eu disse, com o protagonismo negro ali do século XIX, né? Então, acho que o resumo é isso, não existe uma cartilha, né? Tem que tomar cuidado, eu acho, com a condução do processo político, com essa intenção, porque o lugar do direito é um lugar de poder, principalmente nas relações em que as estruturas populares não estão assim tão apropriadas da leitura política sobre o que é o direito, né, e até de exercer esse poder através do direito, mas também de conduzir as ações jurídicas no geral, dentro de um determinado patamar, e o papel do advogado é central, e aí não é só advogado popular, de qualquer advogado em qualquer processo, de ajudar a conduzir a ação judicial para o êxito dela, né? O papel do advogado é central nessa questão, não é um papel auxiliar do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do magistrado. É um papel em pé de igualdade a partir de outro lugar nesse xadrez, e que eu acredito que a formação crítica sobre o direito, mas fundamentalmente sobre a sociedade, dá ferramentas para trabalhar esse processo que talvez o advogado que não se identifica com as causas populares não tenha. E essa é uma diferença fundamental na assessoria jurídica popular propugnada pela RENAPP, pelos vários espaços. E que aí é um papel central de ter o contexto e trazer ele para dentro dos autos na medida do que dá para fazer. Porque num processo, para terminar, né, seja o processo que for, eu acho que vai ser muito difícil chegar no tribunal numa sustentação, né, oral ou numa petição e propor a transformação da sociedade completa. Aí, o papel não é esse, né, mas é encontrar o espaço possível e que tenha como objetivo o êxito daquela demanda da luta popular. Legal, Fernando. Você permite agora a gente fazer uma travessia com essa reflexão, né? De que as coisas que, de repente, às vezes a gente deixa muito assentadas
na interpretação de um determinado fenômeno, como, por exemplo, da assessoria jurídica popular, sempre recebe, porque a história anda, né, novas questões. E essa da formação, né, ainda que hoje nós estejamos vivendo aí um período talvez de incertezas, mas a formação de novas gerações que vêm dos próprios movimentos populares nos coloca, então, novas perspectivas. E, no fundo, eu estou vendo aí o teu fundo aí na tua janelinha, e é o muro que vai se construindo no melhor sentido possível de uma construção, não de um muro, né? Com cada novo tijolo. A presença dos estudantes oriundos dos movimentos populares, dos movimentos sociais, dos povos e comunidades tradicionais, nos coloca essa questão. Você cita, né, o Pronera aqui, a nossa experiência da UFPR, o caso da Isabela Cruz, do Paiol de Telha, e quando a Tereza falava da situação lá de Querência do Norte, eu me lembrava também que nós tivemos uma estudante, né, oriunda daquele lugar, né, e que também passou na pele, porque seus pais foram presos, essas situações, é o caso da família Brambila, né? E isso, Tereza, eu já agora passo a dialogar contigo rapidamente sobre essa possível reflexão que para nós do Majup também é muito importante, um pouco assim do papel da universidade, da formação jurídica na tentativa de formar novos e novas advogados e advogadas populares, né? Então, Tereza, considerando que a JP dialoga muito com as perspectivas de educação popular, né? Como que você elaboraria, inclusive a partir da tua caminhada na advocacia, né, o método de trabalho da advocacia popular? Na verdade, são várias perguntas incubadas nessa maior, né? Na prática, como a formação jurídica pode favorecer esta advocacia? Eu queria saber, assim, você olhando para trás, para o tempo da tua graduação lá em Maringá, na UEM, o que você observa que a universidade poderia ter ajudado nesse sentido, não ajudou, e que hoje, de repente, se abre como possibilidade para nós, Tereza? Você tem que abrir o áudio, Tereza. Acho muito interessante isso que você está propondo, porque na época que eu estudei direito, nem se pensava em alguma coisa assim da advocacia popular. Era, cada um queria se formar, ter seu escritório, ganhar muito dinheiro, essas coisas, né? E agora eu fico muito admirada de que uma universidade federal esteja pensando nisso. Eu acho muito elogiável. E agora, creio que vocês estão indo na direção certa, né? Tentando formar advogados e advogadas populares que se preocupem com as questões sociais. Então, acho que está indo bem, porque nessa época que me formei, mas nem pensar em alguma coisa dessas, queria ser na própria universidade, né? E agora eu vejo com bons olhos isso que vocês estão fazendo, e eu parabenizo por isso, porque é algo assim muito gratificante ver que a universidade está se preocupando com isso. Acho que não tem nada para acrescentar, você já está no caminho certo, acredito, né? É isso. Eu agradeço, Tereza. E, claro, é muito bom ter esse reconhecimento, mas pensando por outro lado, assim, do teu tempo para explorar um pouquinho mais essa questão. Por outro lado, você diz, né, que na época da UEM isso nem se colocava, por exemplo, no contexto da sala de aula. Mas o que era colocado, vamos dizer assim, uma formação tradicional, ela foi suficiente para o teu trabalho, independentemente da questão popular ou não, né?
Como é que você avalia esse processo de formação jurídica que você teve, independentemente desse limite estrutural de não haver abertura para o debate popular? Mas para o tradicional mesmo, ele foi suficiente na tua formação jurídica? Se puder dar esse pitaco para nós. Foi suficiente porque eu fiz desse ensino o que eu queria. Eu não fui na linha do que eles estavam ensinando. Eu aproveitei isso, o ensino deles, mas eu fiz do jeito que eu queria fazer. Então, mas nem todo mundo vai pensar assim também, né? Tem que ter alguma coisa que indique, olha, isso aqui acontece, é bom que a advocacia também trabalhe nisso, e tal. É bom isso, eu acho que tá indo bem assim, porque na minha época nem se pensava em falar na advocacia popular, mas o ensino foi bom para mim, para usá-lo da forma que eu queria. É isso. Ótimo, Tereza. Eu, inclusive, na esteira dessa tua resposta, né, eu vou fazer questão de, enfim, enviar essa nossa entrevista para os colegas que a gente cultivou com o tempo aí, que hoje estão na UEM, para fazerem, a meu ver, né, e assim não é evidentemente algo que a gente possa ter certeza de que vai acontecer, mas uma homenagem à Tereza, né, que com a formação da UEM conseguiu enfim, inventar a advocacia popular, uma das inventoras da advocacia popular no Paraná. É este conjunto de personagens, né, de advogadas e advogados populares que a UEM deve homenagear. Esse é o grupo de pessoas que precisa ser homenageado, não é mesmo, Felipe? Com certeza, ainda mais no atual momento do Paraná, essas homenagens têm um poder simbólico muito importante, eu acredito, para a geração de juristas que está sendo formada agora. E como a Tereza falou que na faculdade não entrou em contato, queria falar com o Fernando, que ele também comentou que que ele acabou se envolvendo com a advocacia popular depois de formado. E a faculdade ainda hoje, mesmo trabalhando com alguns outros assuntos, ainda se mantém muito atrelada à lógica tradicional do currículo formal. E a advocacia vem aumentando a exigência dela, das novas demandas, e cada vez é necessário maior especialização por parte dos advogados e advogadas. Porque, do outro lado, também o Ministério Público também se especializa cada vez mais. Eu queria saber do Fernando, quais habilidades você acha importante que se desenvolvam que um estudante ou uma estudante desenvolva durante a faculdade para poder atuar com mais competência na advocacia jurídica popular? Ou seja, qual que é o diálogo que é possível entre a JP e a universidade para a criação dessas habilidades específicas, dessa maior especialização para essa atuação popular? Certo, Felipe. Eu não sei se eu consigo responder essa pergunta assim. Eu consigo fazer algumas reflexões a partir da realidade que eu experimentei e do que eu tenho visto e pensado, porque eu acho que é muito difícil de responder, porque é difícil de refletir no cenário das várias possibilidades de universidade, né? Começo pela pública e pela privada. Porque é isso, eu acredito que na história da minha vida, das oportunidades que eu tive, dos privilégios, um deles foi cursar uma universidade pública, que me deu a oportunidade de ter um contato diferente com a realidade e com a reflexão crítica, em geral, né? Não só no direito. Então, eu devo isso à universidade, em boa medida, a universidade pública gratuita de qualidade. E é uma qualidade que se diz no tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Que eu tive a oportunidade de passar por esses 3 pontos durante a universidade, eu acho que isso foi fundamental. Eu tinha também uma reflexão na época da universidade, de que o menos que eu precisava fazer ali era estágio ou trabalhar nesse sentido para entender o que eu trabalho no direito, porque eu teria a vida inteira para fazer isso, né? Depois de formado. E eu acho que isso foi um êxito, assim, na trajetória, de não... por um lado, porque eu tinha bolsa, FAPESP, e isso permitiu que eu não precisasse trabalhar, por exemplo, né? Eu lembro que na época era R$250 a bolsa, mas eu conseguia sobreviver com esse valor e um pouco mais que eu arrumava ali.
E não tinha que trabalhar nos escritórios fazendo estágio, né, para sobrevivência. Então, tive esse privilégio de poder usar o tempo para reflexão crítica, e a formação para mim, como eu disse no começo, no GAPAF, e num outro projeto de alfabetização que chamava, à época, era um programa do governo federal, ainda do Fernando Henrique, Alfabetização Solidária, foi a alfabetização no Maranhão, no município de Cidelândia, um projeto, me propiciou ter essa formação crítica da realidade e também do direito, que foi fundamental para a construção dessas ferramentas para a assessoria jurídica popular, Felipe. Só que, ao mesmo tempo, da formação e da reflexão crítica dentro e fora do direito, também acho que é fundamental, essencial, esse aprofundamento na dogmática jurídica estrita, né? Tanto dos conceitos como das ferramentas. Eu digo dos conceitos, assim, do ponto de vista de entender o que diz Kelsen, né? Esses dias mesmo eu estava dialogando com o Pazella sobre um livro do Kelsen, em que ele trata sobre o direito revolucionário, né? E a importância ou não de ler esse texto, porque também é pouco tempo para ler muita coisa, então a gente vai servindo dos amigos para ver e das amigas o que é importante de fazer. Então, é fundamental se apropriar da reflexão hegemônica do direito, de como pensam essas pessoas, né? Porque se nós não é possível refletir criticamente se você não domina o que é a hegemonia do direito, né? E também não vai ser possível, não vai ser tão exitoso, na minha forma de ver, a sua atuação no sistema de justiça, se você não compreender esse funcionamento a partir também dessa racionalidade. Mas uma coisa que eu proporia, e eu proporia como reflexão ampla, assim, é que eu tenho visto, isso não é de hoje, também não é uma reflexão minha, por exemplo, o Ney Struzak, ele sempre trata desse tema, ou tratava, faz tempo que eu não dialogo com ele, de que é importante que nas graduações, nos mestrados, nos doutorados, o sujeito e a sujeita da assessoria jurídica popular também não se dedique única e exclusivamente àquelas reflexões sociológicas ou só da dogmática do direito, vamos dizer assim, na discussão sobre o que é o direito, que é fundamental de fazer, mas que também se especializa em processo penal, em processo civil, vamos dizer assim, no direito na área comercial, tributária, porque as cooperativas estão aí, elas são ferramentas de luta, então a reflexão crítica ela não pode estar só no direito penal, né? Assim como o direito penal. É preciso estudar processo penal, é preciso estudar o direito penal, fazer doutorado, mestrado nessas áreas, ter as ferramentas processuais à mão, né? Para quem faz assessoria jurídica popular, não é só o litígio dentro do direito poder judiciário, é também agora, por exemplo, nesse nosso contexto dessa entrevista, está uma possibilidade de denúncia da Convenção 69 da OIT pelo Estado brasileiro, né? Então, conhecer as ferramentas regimentais do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, é fundamental para fazer o debate da assessoria jurídica popular ali. Então, eu diria que tem que ter um balanço entre a reflexão crítica, o conhecimento teórico, e a reflexão que também é crítica, mas ela é instrumental a partir das ferramentas do direito. E que é para nós, vamos dizer assim, uma dupla tarefa, né? Quem está na hegemonia do direito não necessariamente precisa ter um conhecimento mais aprofundado da crítica para exercer o seu papel ali. Mas quem quer fazer esse papel crítico precisa conhecer o hegemônico e fazer a crítica e ter respaldo nessas ferramentas, né? E além, eu acho assim, um pouco, para terminar essa parte da reflexão, um pouco de se jogar nesse mundo, né? Eu acho que tem um primeiro passo difícil na assessoria jurídica popular, que é o passo de conseguir se instrumentalizar em algum lugar, né? Se conseguir se agregar num coletivo, num grupo, criar estrutura ou se aproximar de uma estrutura já existente. E isso vai vir com o tempo, a realidade ela é diferente para cada um de nós, né? Eu tive uma oportunidade, uma sorte, mas também foi algo de também se jogar um pouco para isso, sabe? Eu acho que o estudante, ou quem já terminou a graduação e tem interesse de se aprofundar na prática da assessoria jurídica popular, precisa procurar um pouco esses caminhos na realidade a partir do seu lugar de existência no mundo, onde uma porta se abre, onde você vai construir a abertura da porta, onde você vai construir a própria porta numa parede de tijolos que talvez não te dê essa oportunidade, mas como eu vejo no exemplo da Isabela da Cruz isso, ela, para mim, é
como se a história dos antepassados daquele povo negro que foi escravizado e conquistou a liberdade em 1860, ainda no período anterior à abolição, conseguiu com que no século XXI, na verdade são dois, né, o Osiris e a Isabela da Cruz, que cruzaram a turma do Pronera ali, rompessem esses muros da porta que nunca se abriu essas pessoas para a assessoria jurídica popular, construíssem a sua porta e estejam agora buscando o seu lugar ali na assessoria jurídica popular, que não é algo simples em função dessa dificuldade estrutural de fazer esse trabalho acontecer na prática. Câmbio. O Fernando estava falando agora dos instrumentos, da instrumentalidade que a gente tem que dominar e abrindo nessa questão dos instrumentos que são usados e que estão aí no ordenamento jurídico, eu queria conversar com a Tereza e fazer uma pergunta, que a gente tem leis muito capciosas, muito perigosas que estão vigentes, assim. Elas já vêm sendo usadas e tem um potencial de uso contra os movimentos populares que é muito preocupante para quem reflete. Eu queria perguntar como que a Tereza enxerga o uso e os potenciais usos, principalmente de três leis, se ela já encontrou o uso dela, que é a Lei de Organização Criminosa, a Lei Antiterrorismo, que guarda em si um ovo da serpente, quando pelo jeito que ela foi aprovada, inclusive, sob encomenda da FIFA, basicamente, feita às pressas pelo Congresso, como o Fernando falou de conhecer os trâmites processuais, e a gente sabe como foi rápida a tramitação dessa lei, como ela foi perigosamente pouco discutida, e a Lei de Segurança Nacional, que agora está muito em voga, inclusive agora sofreu uma tentativa de mudança, inclusive, acredito, não sei se exatamente positiva, mas melhor do que mas ainda está só na primeira instância de modificação no Congresso. Mas eu queria saber da Tereza o que você pensa sobre principalmente essas três leis que podem ser usadas e vêm sendo usadas: a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Organizações Criminosas e a Lei Antiterrorismo. Eu acredito que essas leis não deveriam existir, primeiro. São leis da época da ditadura. Algumas já ficaram dessa época, né? E porque na legislação brasileira existem formas de denunciar, de culpar pessoas que não precisa ser pela Lei de Segurança Nacional, do terrorismo, dessas leis aí. E isso é usado pelos governantes como uma forma de intimidar também a outras pessoas para que não cometam esses erros e tudo mais. Essas leis já deveriam ter sido banidas deste país. Todas deveriam ter sido revogadas e não continuar produzindo leis desse tipo, né? Mas, como temos um Congresso, um presidente e um Congresso, fica um pouco difícil. Aí a gente tem que se unir, não sei, de alguma forma, protestar sobre isso e tentar eliminar essas leis que não contribuem para nada na democracia, né? Mas é isso, acho que é um erro usar essa lei. Tereza, aproveitando essa tua reflexão e a tua trajetória pessoal, assim, eu sei que às vezes é difícil, a gente faz uma pergunta ampla e a resposta é difícil de articular em pouco tempo, né? Mas, enfim, considerando a tua vinda do Chile para o Brasil, como é que você faria um paralelo aí dos movimentos, digamos, sociais, ou a nomenclatura que a gente prefere, né, de populares, no Brasil e no Chile? Porque essas leis que o Felipe comentou, elas servem, em boa medida, né, para fazer também um processo de persecutório, né, de perseguição dos movimentos. Como é que você avalia esse paralelo possível entre Brasil e Chile, seja lá nos anos, enfim, 80, que você veio para cá, seja agora, né, que afinal de contas as notícias que chegam do Chile são alentadoras de algum modo, né? Ainda que no Brasil a gente tenha aí
algumas dificuldades. Puder dar uma opinião sobre isso? Bom, o que eu conheci no Chile na época que eu estava lá, que era a ditadura, mesmo na ditadura havia protestos e coisas, veladamente, porque a ditadura foi muito repressiva, não tinha chance de você se manifestar. Mas na época anterior à ditadura, havia muitos movimentos e tal. Na época que ganhou a presidência Salvador Allende, tudo isso. Depois da ditadura, também com a nova democracia, que se juntaram vários partidos mais afins da esquerda, e conseguiram escolher um presidente e depois outro, e foi assim. Ultimamente, os chilenos estavam muito revoltados, e com razão, porque essa Constituição chilena foi o Pinochet que criou do jeito dele, né? E na época que eu estava lá, ele fez um plebiscito para aprovar essa Constituição que ninguém conhecia. Ele não mostrou qual que era essa Constituição, mas tinha que votar se aprovava ou não, se não aprovava. Obviamente que ganhou o sim, que foi aprovado. Eu votei nessa época, obviamente votei não, e todas as pessoas que eu conhecia, amigos, todo mundo votou não, porque nem conhecíamos essa Constituição. E ganhou, e foi essa Constituição que está até agora, com algumas mudanças pequenas, mas é a Constituição de Pinochet. Então, por isso foi a revolta dos jovens, porque eles querem fazer uma nova Constituição, uma constituinte em que participem as pessoas com ampla discussão, e foi aí que estavam nisso quando aconteceu a pandemia também, mas teve todos esses protestos lá era para uma nova Constituição e uma nova Constituinte. E quando já estava meio que já concordando nisso, até tinha data para fazer isso, veio essa pandemia, mas agora já retomaram nisso e já estão formando essa Constituinte para mudar essa Constituição, que é um absurdo, não deveria ainda existir. Então, eles são assim de protestar e tudo. Sempre foi assim, os chilenos bem protestando por esse tipo de coisa, né? Aqui, quando eu cheguei, eu vi que era mais calmo, não havia tanta protesta por coisas importantes, não protesta por um presidente ou por coisas assim que não são relevantes, né? Por coisas importantes. Aqui não vi muito essa revolta, mas, bom, é o que temos aqui. Acho importante essas revoltas, quando as pessoas não são ouvidas, elas têm que sair na rua e protestar, que é a única forma de ser escutada, né? Que foi o que aconteceu lá no Chile nesses últimos anos. É isso. Acho que sinto falta dessas protestos aqui, desse tipo de protesto, né? Sim. E que esse espírito, digamos assim, de revolta popular, no melhor sentido da expressão, nos inspire, né, Tereza? Para que a gente possa realmente sair das encruzilhadas. Vejam vocês, né? As encruzilhadas do Estado Democrático de Direito do ponto de vista da situação chilena, né? Uma constituição pinochetista até hoje. Então, de fato, o nosso campo aqui é realmente uma fonte quase inesgotável de reflexões sobre as contradições
do modo de produzir a vida sob o capitalismo, em especial aqui na periferia. E nós já estamos agora nos encaminhando para o encerramento, né? Eu queria fazer ainda uma última questão para o Fernando, aproveitando um pouco esse eixo mais dedicado aos movimentos populares, Fernando, mas também fazendo ecoar esse espírito que a Teresa acabou de nos relatar a partir da experiência chilena, já que os chilenos também são um povo irmão, né? Mas tentando ver as analogias possíveis aqui no Brasil, Fernando. E aí, considerando que no último período você vem trabalhando com maior, digamos, proximidade, né? Na assessoria de comunidades rurais negras e quilombolas, né? Como você tem percebido esse espírito revoltoso nesse contexto? E como você tem percebido também, e talvez aí seja a questão central que a gente queria levantar, que o movimento social organizado em torno da questão quilombola tem organizado e pensado a sua própria assessoria jurídica. Claro, os primeiros passos estão sendo dados em termos de formação de seus próprios quadros, digamos, né? Mas ainda é importante a assessoria que não vem diretamente, né, dessas comunidades. Qual é a contribuição dos quilombolas organizados em movimento para a JP, Fernando? Bom, vamos lá, mais 2 horas de debate, porque essa é uma questão que é secular no Estado brasileiro e, para mim, é central. Eu não tenho dificuldade em dizer que boa parte da formação que eu tenho vem dessa relação com o movimento quilombola, que me abriu assim horizontes críticos e me colocou no chão do ponto de vista de olhar a realidade, como eu não conseguiria com outros movimentos e organizações políticas que não tivessem na sua centralidade a questão do debate racial. E isso se coloca, inclusive, sobre uma reflexão sobre o que é essa postura de revolta, digamos assim, ou de insurgência contra essa realidade posta, né? E eu acredito que dentro do campo progressista na esquerda tem uma reflexão que eu não concordo em absoluto gênero, número e grau, e que tem a ver com uma perspectiva racial de enxergar a realidade e colonial do que é a revolta, de esperar uma determinada forma, uma determinada organização política, ou um determinado objetivo que, se não estiver 100% centrado na luta de classes, naquela forma, digamos assim, ortodoxa que Marx começou a construir, não é luta, não é organização política, não é rebelião, digamos. Mas eu aprendi com o movimento quilombola que, muito pelo contrário, tem uma diversidade de formas de insurgência que elas são tão eficazes ou mais do que essa que a gente concebe como clássica, do que a gente concebe como movimento social, né? E que eu vejo que os movimentos sociais constituídos com uma leitura mais nítida a partir da estrutura de classe bebem no movimento quilombola, bebem nas organizações indígenas, hoje de uma forma muito intensa, né? Eu estava numa reflexão ali no Instituto Socioambiental e pensando sobre a questão indígena, que o Isa trabalha muito também, né? E vendo outras reflexões, e para trás, eu diria assim, na década de 70, 80, havia uma reflexão, ou antes até, de que haveria uma campenização dos indígenas no Brasil, sobre vários aspectos, né? Só que talvez o que ocorra hoje seja com o perdão da expressão que não é bem isso, mas uma indigenização do movimento camponês. E eu digo isso numa reflexão que diz assim: a agroecologia, ela é uma construção moderna, mas ela está fundada no que é o manejo tradicional indígena e negro da natureza. Quem conhece o que são as terras pretas de índio na Amazônia, entende que ali tem um manejo eficaz da natureza para a produção. E não é para a produção de bens para o mercado, é para a produção daqueles elementos vitais para a vida. Então, eu vejo no movimento quilombola essa pujança da luta política centenária, secular,
e originária do ponto de vista, assim, do começo do processo de colonização aqui nas Américas, né? Não pode se falar em luta política por libertação no Brasil sem passar pela luta negra, né? E aí os movimentos quilombolas, as organizações quilombolas, as comunidades, cada uma tem o seu jeito de ser e de fazer essa luta, mas o só fato de ser e existir, ou de pressionar por ser e existir da forma com que são, sem essa assimilação do capital, é um ato de revolta em si mesmo, é um ato de organização em si mesmo, que pressupõe uma determinada organização que talvez nós não a vejamos, e eu digo assim, nós, o branco clássico da esquerda, né, não vejamos como essa mobilidade, mas eu vejo revolta todo dia, em cada comunidade quilombola. Então, a experiência que eu tive trabalhando tanto na Terra de Direitos aqui no Paraná e no Brasil todo, como a que eu tenho ali no Vale do Ribeira através do trabalho do ISA, mostra isso. E ali no Vale do Ribeira, especificamente, que pega Paraná e São Paulo, é um processo de escravidão que começou em 1532, que Martinho Afonso de Souza subiu o rio Ribeira do Iguape, que vai ter sua nascente aqui no Paraná, para buscar áreas para mineração, né? De ouro, prata, e ali se fundaram as primeiras vilas, que foram, de certa forma, abandonadas com as descobertas das minas em Minas Gerais. E que aquelas pessoas negras escravizadas ficaram ali, entre aspas, foram abandonadas em grande medida dos seus senhores, dos escravocratas, fugiram e formaram quilombos que estão lá até hoje, desde o século XVII até hoje, em revolta permanente, que é a minha forma de ver. Hoje a revolta não é a revolta como contra o escravismo colonial, mas é uma insurgência contra o sistema, porque trabalhar a perspectiva... Veja, os quilombolas lá e as populações tradicionais têm reconhecido pelo IFAM, é tombado, um sistema agrícola tradicional. E é uma oposição ao sistema agrícola convencional do agronegócio, é uma oposição que se dá no embate, e fazer aquela agricultura, e não é só um fazer por fazer, é uma luta por ter permissão, por não ser multado, por não ir para a cadeia, por não levar um processo criminal em torno disso, né? Então, eu acho que é uma contribuição central, e acho que não por acaso a direita hoje mais reacionária, mas não só a direita, o campo também mais progressista atacou também esses direitos de povos e comunidades tradicionais durante um período, e até hoje um pouco tem um debate no campo da esquerda sobre isso, né? São centrais, a direita ataca o movimento quilombola, ataca os movimentos indígenas, assim como ataca o movimento sem terra, porque vê ali a insurgência, né? Vamos dizer assim, o inimigo do ponto de vista da hegemonia do poder no sistema, observa nas comunidades quilombolas um desafio e quer denunciar a Convenção 69 da OIT, que é uma conquista revoltosa, mas insurgente, porque é por dentro do direito desses povos e comunidades, né? Então, assim, o patrono do Exército Brasileiro, ele foi responsável por debelar, de certa forma, a balaiada, né? O Borba Gato, ele foi, assim, um agente de opressão. Os bandeirantes são um agente de expressão. E o palácio do governador de São Paulo é o Palácio dos Bandeirantes. Então, isso está vivo hoje, né? Essa revolta está presente. Embora tenha momentos de maior ascenso e descenso, tenha momentos de recuo e de avanço. E eu vejo hoje que o campo progressista ainda está num momento conjuntural de recuo estratégico ou tático nesse momento, né? Mas que é um recuo insurgente, que se insurge a partir das possibilidades. Então, veja que tanto a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, quanto a CONAC, ajuizaram ações de controle concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, buscando uma tutela, e foram admitidas como sujeitas com capacidade processual para postular esse tipo de ação, que é um rol restrito na Constituição Federal, e ao mesmo tempo impuseram derrotas ao governo federal, num embate que não foi só jurídico, foi essencialmente político, para que fossem priorizados na vacinação e tivessem acesso a políticas públicas, que vai de água à produção nesse contexto. Então, é uma revolta, é uma insurgência. Mas até a gente estava conversando esses dias, eu acredito que hoje, como a gente vive esse problema do coronavírus, né? Eu acho que a rua é um grande obstáculo a uma mobilização eficaz de massa, porque a rua traz essa aglomeração que hoje ela é arriscada, né? Arriscada porque as pessoas podem morrer efetivamente em massa no campo progressista se reunirem, né? Existem os protocolos, mas é difícil seguir o protocolo sobre chuva e bala de polícia.
entende? Então, é uma reflexão muito cuidadosa que precisa ser feita, inclusive para ir às ruas, mas eu acredito que, superado esse cenário do coronavírus, que é um empecilho, para mim, assim, né, as ruas, elas precisam ser ocupadas de forma, assim, urgente, né? E eu acho que esse é um ponto central, assim, as ruas nesse sentido maior, né, de ocupação do espaço público, porque sem essa ocupação não haverá transformação, ainda que seja aquele pouquinho, né? Nem estou falando da transformação total, da superação do capitalismo. Mas é isso, assim, para fechar essa reflexão sobre o protagonismo da luta negra, né? Veja, do século XVIII, XIX, está lá o Paiol de Telha lutando por uma conquista que saiu agora, e com uma clara insurgência que eles ficaram por 15 anos acampados na beira da estrada, lutando por retomar aquele território, e retomaram num ato de ocupação, que tem também outras dimensões da assessoria jurídica, mas central ali, né? Mas não é o mesmo tipo de organização política do Movimento Sem Terra, por exemplo, né? Que tem muitos méritos e que tem conquistas que, para mim, são, assim, essenciais. Eu fico emocionado quando eu vejo a luta do Movimento Sem Terra e de poder participar desse processo, que é uma construção, acho que, dos maiores movimentos sociais populares do mundo, não só na luta pela terra, como um todo, com uma estrutura, uma organização, vamos dizer assim, uma noção ética e cultural da vida, que coloca um desafio a todos nós de nunca abandonar esse campo, né? Eu acho que se tem alguém que tem que prestar atenção se está ou não exercendo sua capacidade crítica nas ruas, são aquelas pessoas que não estão dentro da estrutura do movimento social popular, são aquelas que não estão organizadas ali ou nos partidos, né? Porque eu vejo a constante luta nesses movimentos. O Movimento Sem Terra, para mim, é reflexo disso e é também um herdeiro da luta tanto de Zumbi dos Palmares, quanto de Francisco Julião, quanto das lutas de Porecatu, aqui no estado do Paraná. Enfim, eu vejo também isso presente dentro do Movimento Sem Terra e do que eu acompanho mais próximo à luta, mais ou menos a partir de 2006, essa perspectiva racial e de gênero se acoplou de tal forma à reflexão de classe dentro dos movimentos sociais da Via Campesina como um todo, que deram também, eu acho, um salto de qualidade nessa insurgência, nesse modo de ser e de se insurgir contra o sistema e de se revoltar contra ele. Perfeito, Fernando. Assim como a inspiração da revolta, digamos assim, constituinte das ruas chilenas, também colocamos debaixo do nosso braço para seguirmos juntos a luta instituinte das revoltas dos povos que vivem nos campos, nas florestas, nas águas, e a experiência quilombola indígena é fundamental para nós, e a tua forma, evidentemente, apaixonada de falar sobre essas experiências, enfim, esse aprendizado nos inspira bastante. Felipe, passo a palavra para ti. Antes do encerramento final, obviamente encerramento final, mas o que o Fernando falou do MST, eu sempre lembro eu escuto uma banda e ela antes da Canção do Soldado da Guerra Civil Espanhola, ela coloca uma fala do Stedley, e eu gosto muito e que eu acho que serve trocando pobre por indígenas e tal, que o pobre, a maior conquista nos 25 anos do MST, que foi o discurso dele, foi que o pobre, quando entra no MST, deixa de andar de cabeça baixa. Então, eu acho que... E essa frase me emociona sempre que eu lembro dela, porque eu acho que o direito faz muito isso. A gente coloca as pessoas de cabeça baixa. A gente obriga as pessoas a baixar a cabeça, a chamar de Vossa Excelência e de usar um português que as pessoas não sabem entender. E eu tenho esse problema muito grave, o meu português tem esse problema. Então, é muito bonito ver as pessoas que trabalham para que o direito ajude os pobres, os negros, os indígenas a não andarem de cabeça baixa, num país que ensina de norte a sul, de leste a oeste, uma revolução de latifundiários chamada Farroupilha, que ensina para toda a escola, eles chamam de revolução, né? Uma revolta meramente tributária de brancos latifundiários, como se fosse um ato de liberdade. E quase ninguém conhece a Revolução dos Malês, quase ninguém conhece a Balaiada, que foram aí sim revoltas importantes e emancipatórias, e a gente não ensina, porque a gente quer que continue andando de cabeça baixa. Então acho que o MST tem isso e os movimentos têm muito isso. Queria agradecer a vocês por essa entrevista e
da minha parte, termina com essa reflexão. Então, oficialmente, essa foi a 5ª entrevista do programa Memórias de Assessoria Jurídica Popular, organizado pelo Majup Isabel da Silva. Eu agradeço a nossa convidada Tereza, ao nosso convidado Fernando pela contribuição e com essa atividade tão importante para o nosso projeto. E ainda agradeço ao coletivo como um todo que ajudou a preparar essa entrevista, e hoje os colegas aqui as companheiras estão nos acompanhando nos bastidores. Muito obrigado, não só pela entrevista, mas pelo trabalho que vocês desenvolvem dentro do Brasil e dentro do direito. Eu sigo a linha do Felipe na emoção e no agradecimento, né? E aí desejar vida longa a vocês, né, nesse trabalho de reflexão e ação, e cumprimentando, passo a palavra para vocês, se quiserem dar um alô final para o nosso público, e aí eu vou pedir para que fique mais um pouquinho para fazer o encerramento na sequência. Tereza, Fernando. Então, primeiro, corrigir um erro que eu não mencionei o Movimento Sem Terra, um dos mais reivindicadores de direitos. Eu conheci muito de perto. Desde a época dos anos 90, eu participei de acampamentos deles, de congressos do movimento, de passeatas com a bandeira do Movimento Sem Terra, porque eu acredito que eles estão lutando por algo que eles acreditam. E como disse, as pessoas que entram lá ficam de cabeça erguida porque eles sabem que eles têm direito a essas coisas que eles estão protestando. Então, eu tenho que reconhecer que eu não falei sobre isso, mas eu enalteço muito esse movimento, por tudo, não só porque eles querem a terra, mas pelas ensinanças deles, pela ética, pela dignidade das pessoas que entram lá. Então, eu reconheço muito isso, que conheci de perto. E agradeço por essa oportunidade, espero que eu tenha falado algumas coisas que podem servir, né? Mas eu não conheço essa JUP, nunca tinha ouvido falar, mas estou já achando que é um grupo muito bom, com professores e tudo, e agradeço muito e eu fico à disposição para qualquer coisa. Obrigada. Nós que agradecemos imensamente, esperamos aí o fim dessa trágica pandemia para que possamos nos encontrar presencialmente e, quem sabe, no encontro da RENAP, né, Tereza, Fernando, com a confraternização, mas também com muito debate. Então, agradecendo a Tereza. Fernando, quer dar a sua última contribuição? Também só agradecer e parabenizar o Majup, parabenizar pela iniciativa e agradecer pela iniciativa mesmo desse projeto de memórias e de reflexões. Eu acho que esse papel que às vezes é um pouco negligenciado, não muito, no campo progressista das memórias, eu acho que ele é essencial para que a gente compreenda o presente, também reflita sobre o futuro e faça hoje as reflexões que a gente precisa fazer. Eu acho muito importante que dentro da universidade pública exista um grupo como o Majup, existam professores como o Ricardo Pazello, que possam levar adiante esse debate, que pensem sobre ele, que dedicam tempo sobre ele, que projetem seu trabalho fundamentalmente sobre essas questões, que faz com que a gente possa estar aqui discutindo, debatendo nesse momento, né? Então, mais agradecer isso e dizer que também espero encontrar com todos vocês nas lutas políticas, dentro e fora da RENAP. Eu acho que se tem um ponto de convergência entre todos nós na diversidade das histórias, é a luta política, é a assessoria jurídica popular, e é por isso que eu não tenho dúvida que nos encontraremos enquanto estivermos vivos nesses espaços. Obrigado.
e estaremos vivos, com certeza, para ver ainda esse mundo patas arriba, né? E sabendo da origem hispânica dos dois, ou hispano-americana. Eu que agradeço, Fernando, a tua generosidade de sempre, a parceria que certamente continuará entre nós. Também gostaria de cumprimentar o Felipe, né, que se desafiou a fazer essa que não é uma atividade comum dos estudantes de Direito, lembrando que nós somos do curso de Direito, mas estamos fazendo aqui uma atividade de comunicação, né, que a gente entende como popular, ainda que com os limites do nosso momento histórico, e todo o coletivo do Majup, que nos acompanha nos bastidores aqui, Stephanie, Bárbara, todo mundo que fez parte da organização dessa entrevista, porque a gente leu os textos, preparou, discutiu, né? Entrou em contato com os nossos convidados e, feitos esses cumprimentos, eu gostaria de encerrar citando o trecho de um poema de Pablo Neruda, numa coletânea de livros lá dos anos 60, que se chama Plenos Poderes, e dentro dele Neruda escreveu um poema chamado El Pueblo, o povo. E no final do poema, o Neruda diz mais ou menos assim, já que vou tentar traduzir meio simultaneamente a versão que eu tenho aqui em espanhol. Ele diz assim, ó: por isso, ninguém se incomode quando parece que estou só e não estou só. Não estou com ninguém e falo para todos. Alguém me está escutando e não sabem, mas aqueles que canto e que o sabem seguem nascendo e llenarão el mundo, e encherão o mundo. A entrevista de hoje foi mais um encontro que promoveu o anúncio do novo, ainda que pareça que ninguém está nos escutando. Mas o povo segue nascendo e enchendo o mundo, e por isso nossas memórias da JP continuam a fazer sentido. Até a próxima entrevista do nosso programa.